O governo Lula e o Partido dos Trabalhadores e das Trabalhadoras estão alinhados com as transformações sociais e com os anseios da juventude. É o que podemos observar em muitas das constatações do relatório elaborado por especialistas da Organização Internacional de Juventude para a Ibero-América e do Banco de Desenvolvimento da América Latina e Caribe. Dos cerca de 19 mil entrevistados no recorte para o Brasil, ao contrário daqueles que dizem que a juventude não tem interesse por trabalho, o estudo revela que entre os objetivos apontados por aqueles que têm até 29 anos, 68,2% querem ter sucesso econômico, 48,3% esperam ter uma profissão e 34,2% pensam em empreender um negócio. Os dados foram apresentados no primeiro encontro de jovens parlamentares do PT pelo representante da organização, Gabriel Medeiros. A primeira pergunta com mais respostas foi ter sucesso econômico, a segunda, ter uma profissão e a terceira, empreender um negócio. O que a gente acha que isso aqui está dizendo para a gente? Que o fundamental para a juventude brasileira é o tema do trabalho e da renda, né? Esse tema tem estado no centro da vida dessa juventude. Então não é só impressão nossa, não são só nós do PT que queremos puxar a sardinha para... Não, essa é a opinião da juventude, né? Está no centro das preocupações da juventude a questão do trabalho e da renda. Vocês veem que o quarto aí é influencer. E essa resposta, ela está em quarto lugar nos jovens, mas nos não jovens, essa resposta está mais bem posicionada, ela é terceiro. Então, os não jovens acham que os jovens querem ser influencer, né? E os jovens não têm tanto essa ilusão, né? Está lá, mas o principal é o tema do trabalho. Lógico que influência pode representar também uma forma de renda, né? Mas não é necessariamente isso o foco dos nossos jovens. Como discutido no encontro dos parlamentares do PT, o modelo atual, como acontece no Brasil, com escalas exaustivas de trabalho, é que talvez não tenha atraído grande parte desses jovens, como sustentou a vereadora do PT do Recife, Cari Santos. Quais são os valores que a juventude hoje procura? A pauta do trabalho, a questão da saúde mental é algo que preocupa muito a juventude. Recentemente, a pesquisa da redução da jornada de trabalho teve um percentual maior com relação à juventude, no que tange a questão da tarifa zero. O que é que isso significa, de acordo com a pesquisa, é que a juventude está buscando perspectiva e futuro. E de onde vem esse futuro? De onde vem essa perspectiva? Ela vem da educação, ela vem do mercado de trabalho, ela vem da saúde mental, porque o trabalho precarizado, ele traz adoecimento da juventude. O fim da escala 6x1 está entre os pontos eleitos pela Secretaria Nacional de Juventude do PT para a resolução final do encontro dos parlamentares jovens, realizado entre os dias 16 e 17 de março em Brasília, como ressalta a secretária Júlia Koff. Teve um raio-x, de fato, como é a percepção dos jovens, tanto no Brasil quanto na América Latina, e acho que chama muita atenção que o debate e a pauta do emprego são centrais para a nossa juventude. A gente tem aí muitas falsas sensações de que o jovem não quer mais trabalhar CLT, que o jovem não se importa com isso. Não é verdade. Acho que a gente tem que se questionar de qual tipo de CLT que hoje tem oferecido, o que significa a escala 6x1 para os nossos jovens. Então, acho que o Partido dos Trabalhadores acerta quando coloca na sua prioridade o debate do fim da escala 6x1, o debate de emprego e renda dignos para a nossa juventude, que é quem, em geral, fica com os piores empregos. A vereadora do PT em Cascavel, no Paraná, Bia Alcântara, de apenas 23 anos, reforçou a importância não só da redução da jornada de trabalho, mas também de melhores condições para o trabalhador, como política pública de interesse da juventude, a exemplo do transporte público gratuito. Isso já tem sido discutido pelo governo federal, ainda bem, tem feito um estudo em busca de pensar isso nacionalmente, mas a gente tem nos nossos municípios pautado isso, e isso é uma pauta que fortalece, claro, todas as pessoas que são usuárias do transporte público, mas eu diria que com muito afinco a juventude, né? Então, por isso que a gente precisa estar tão à frente desse movimento. Convido a todos, inclusive, a se unirem nessa ideia e a gente poder pensar a tarifa zero como uma política que não é mais utópica, que é possível. Uma pauta que a gente tem, né, levantado muito, o fim da escala 6x1, atinge diretamente a juventude que quer, sim, estar no trabalho CLT, mas que quer estar no trabalho CLT com qualidade.
né, que tenha vida além do trabalho, que possa ter convívio com a família, ter convívio com os amigos e ainda assim estar bem empregado. Em sua fala, o presidente nacional do PT, Edinho Silva, também pontuou a tarifa zero no transporte público como bandeira do PT. Não há como nós falarmos uma sociedade justa, igualitária, se não tivermos o direito ao transporte público. Então, o debate da tarifa zero é um debate fundamental. Da mesma forma que nós lutamos pela saúde universal e gratuita, pela educação universal e gratuita, nós temos que lutar pelo direito ao transporte universal e gratuito. Porque senão o espaço urbano vai ser cada vez mais elitizado. A pesquisa da Organização Internacional de Juventude para a Iberoamérica revelou ainda que a maioria, 71,8% dos jovens, considera que a distribuição de renda é injusta ou muito injusta. No Brasil, essa percepção dialoga com os esforços do governo Lula em promover mais inclusão social, valorizar a renda, beneficiar quem mais precisa e cobrar dos mais ricos. Questão também abordada no encontro pelo ex-presidente nacional do PT e membro do Diretório Nacional, José Disseu. Ao contrário do que dizem, a juventude em geral não é reacionária, não é conservadora. Evidentemente que existe a juventude conservadora, reacionária e até fascista de extrema-direita. Aliás, uma das características do bolsonarismo foi induzir essa juventude para se armar e para transformar a violência como um meio na política, né? Nós só começamos, e fizemos muito, viu? O que é mais importante que aconteceu no Brasil nos últimos 5 anos? A tomada de consciência pelos brasileiros é 80% que os ricos têm que pagar imposto. E, gente, isso é uma revolução política. A direita entrou em pânico com isso. Ela quer sumir essa pauta da campanha eleitoral. A segunda é o mal-estar da juventude. Qual é o mal-estar da juventude? O modo de vida. Vocês já perceberam como é que a juventude foge desse mal-estar, desse ritmo de trabalho infernal, desse trânsito infernal, das dificuldades que as famílias... Pela cultura. Estudo da Fundação Friedrich Ebert no Brasil revela ainda que a maioria das juventudes apoia a democracia, 66%, e 49% defendem uma democracia sem partidos, sinalizando tensões entre valores democráticos e autoritários. A pesquisa também aponta entre as principais preocupações dos jovens brasileiros a pobreza, o desemprego e a insegurança, 61%, seguidas por violência de gênero, drogas e corrupção. Reportagem Denise Coelho.